Bem-vindo a mais um programa Vida com Deus. Que bom que você está aqui conosco, que seja uma bênção na sua vida. E hoje nós teremos pregação, nós teremos louvor, adoração, oração por você, pela sua família. Sem perder tempo, vem louvar conosco. A dor mais forte do que eu tentou calar a minha voz, tentou roubar tua canção e sufocar a adoração que é só pra ti e mais ninguém. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. A coragem do primeiro passo. A palavra de hoje está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido, ele subiu ao monte ao fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava Jesus, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Essa passagem conhecida por todos nós, ela tem muitos dos ensinamentos que nós podemos aplicar em nossa vida. O primeiro deles é o seguinte: eles estavam no barco, eles estavam obedecendo a ordem de Jesus, que era atravessar para o outro lado. E no meio da ordem de Jesus, no meio de um ato de obediência, os ventos contrários os alcançaram e eles estavam ali, à beira da morte. Trazendo e aplicando isso para a nossa vida. Muitas vezes, quando você obedecer a Deus, os ventos contrários também vão vir sobre a sua vida. Porque fazer a vontade de Deus, muitas vezes, é negar a vontade dos homens, é ir contra a vontade de pessoas. Então, toda vez que a gente obedece o comando de Jesus, geralmente, os ventos contrários também vêm sobre a nossa vida. Mas você não pode desanimar. Você não pode esmorecer quando a primeira provação, quando a primeira tentação, quando a primeira perseguição vier sobre a sua vida. Fazer a vontade de Deus muitas vezes é ficar ao relento, ficar exposto, ficar inseguro num primeiro momento, mas o Senhor Jesus sempre estará cuidando de nós. Pois bem, a história continua. Além de terem passado por tudo isso, o medo tomou conta daqueles discípulos. E a Bíblia diz o seguinte: o barco estava longe, estava açoitado porque o vento era contrário, e de madrugada Jesus foi até eles andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e tremendo de medo, gritaram. Mas Jesus disse para eles imediatamente: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro, sempre Pedro, ele disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas também. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. No meio dos ventos contrários, no meio do medo, no meio do caos, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Mas o que nós precisamos lembrar, jamais esquecer, é que ele não vem na nossa hora, ele vem quando ele quer. Nesse caso, Jesus foi de madrugada. Eles poderiam ter pensado: Jesus, por que o Senhor não veio antes? O Senhor deixou a gente passar por tudo isso? Por quê? Por quê? Não esqueça, Jesus sempre vem na hora perfeita.
na sua vida, independente do que você estiver passando, mesmo que você não consiga enxergar Jesus na sua vida, Ele está vindo e na hora certa Ele vai chegar. E o mesmo desafio que Ele lançou para Pedro, Ele lança para você e para mim. Tenha a coragem de dar o primeiro passo, mesmo quando não houver chão. Isso é fé. O que Jesus mandou Pedro fazer, ninguém até então tinha feito. Nunca se tinha ouvido algum relato de alguém andando sobre as águas. E o que Jesus mandou Pedro fazer era algo inédito, algo que ninguém tinha a coragem de fazer. Ninguém nunca teve a coragem de dar o primeiro passo no meio de um mar revolto. Muitas vezes, Jesus vai te desafiar a você fazer coisas que ninguém nunca fez. Tenha a coragem de obedecer. Saiba que os ventos contrários virão. Saiba que as tempestades também virão, muitas vezes por obedecer. Mas tenha a coragem de colocar o seu pé onde não existe chão, porque o Senhor Jesus irá te segurar. Para quem lembra o final da história, Pedro, no meio do caminho de obediência, teve uma crise de fé, sua fé diminuiu, ele afundou, mas quem estava lá? Jesus, que o trouxe à tona para respirar, como diz a canção. Tenha a coragem de obedecer. Faça o que ninguém nunca fez. Vá aonde Deus mandar, por mais que ninguém nunca tenha ido. Saiba, Jesus nunca vai te deixar sozinho. Se Ele te mandou, Ele estará com você. Tenha a coragem de dar o primeiro passo. Deus abençoe. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Chegamos ao fim de mais um programa Vida com Deus, que tenha sido uma bênção na sua vida, na sua casa, na sua família. Nós agora vamos orar para abençoar você e a sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos. Entra, Senhor Deus, com providência neste lar. Este lar em que a nossa voz chega, em que a nossa imagem chega. Nós os abençoamos para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.